Vamos falar então de relacionamentos tóxicos e o quanto isso é importante a gente se precaver e quanto isso impacta na nossa vida, na nossa história, e quanto a gente recebe de pessoas, não só no consultório, mas os nossos treinamentos, pessoas que estão vivendo esse tipo de relação sem saber que estão vivendo e causa muita angústia e muito sofrimento, o que é muito preocupante. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existem vários tipos de relacionamento tóxicos, seja ele no ambiente de trabalho, seja um relacionamento amoroso, por exemplo. E hoje, eu vou falar, em algum momento, eu vou falar das nossas lives de relacionamento tóxico no trabalho e como se caracteriza, quais são as suas consequências e como a gente pode lidar com isso. Mas hoje, especificamente, eu quero falar de relacionamento amoroso. Esse relacionamento tóxico que se caracteriza, que se conduz no relacionamento amoroso, tá bom? Então, se eu puder definir o que se trata aqui de relacionamento tóxico, eu logo digo para você que é toda e qualquer relação que nos adoece, emocionalmente e fisicamente. E aqui no Facebook eu consigo colocar uma tarja e está dizendo justamente isso. É o tipo de relação que nos causa doença, que nos causa algum prejuízo emocional, algum prejuízo físico. E ele é bem diferente, em alguns sentidos, do relacionamento abusivo, que lá na frente eu vou explicar a diferença, só para eu seguir uma ordem pedagógica aqui, tá bom? Então, nós vamos falar e depois eu vou abrir para perguntas. Que tipo de. O que um relacionamento tóxico pode causar na vida das pessoas, tá? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que causa medo. Por exemplo, as pessoas, sem saberem, elas vão se emaranhando num relacionamento que se torna tóxico e a gente consegue identificar através dos sintomas, através dos comportamentos, através das queixas. A primeira coisa é o tipo de consequência que causa medo. Primeira coisa que a gente vê, a pessoa ela tem medo não só do outro, mas medo do mundo, ela fica insegura, fica ansiosa, fica angustiada e tem uma raiva e às vezes quase que incontrolável, um certo descontrole emocional e uma instabilidade emocional muito grande. A gente percebe que todos esses sintomas, eles são consequências desse tipo de relação que é muito nociva, que é muito prejudicial, e não é tão simples assim da gente identificar. Já o relacionamento abusivo, por exemplo, ele é muito fácil de identificar porque nele tem características muito evidentes, como a violência, como o controle, como a possessão, por exemplo. E o relacionamento tóxico não necessariamente é de fácil interpretação, é de fácil identificação, e ele é muito disfarçado, e a gente percebe que a pessoa está num relacionamento tóxico muito mais pelo sintoma, muito mais pela queixa, do que observando propriamente dito de forma muito clara e natural o relacionamento. E a gente percebe esses sintomas que eu acabei de descrever aqui. O mais comum é a infelicidade constante, uma insatisfação constante, que a pessoa não sabe muito bem se é com o parceiro, se é com a vida. A gente entra numa zona perigosa de normalidade, como se os relacionamentos eles se tornam a si mesmo e a gente não consegue muito identificar onde começa e onde termina. Então, para a gente entender quando a pessoa está num relacionamento tóxico, a gente vê esse tipo de queixa, esse tipo de reclamação, onde o medo, a ansiedade, a angústia, a insegurança, a instabilidade emocional, a instabilidade do humor, por exemplo, e existe inclusive prejuízos físicos. Como assim, Gustavo, prejuízos físicos? Alteração no sono, alteração no apetite. Tem pessoas, por exemplo, que trocam a noite pelo dia, tem pessoas, por exemplo, que descontam essa insatisfação, essa infelicidade em alguns outros escapes, como a comida, por exemplo. Então, a toxicidade do relacionamento acontece caracterizando-se principalmente nos seus sintomas, tá bom? Muita gente dando boa noite aqui. Eu vou explicando para vocês, tá, gente? Depois eu tiro a dúvida de vocês, tá? Então, Gustavo, fala para mim a principal ou as principais características
de um relacionamento tóxico? Então, a primeira, e é claro, a mais evidente e a mais forte e comum, é a presença de sofrimento intenso e persistente. Então, são aquelas pessoas que o tempo todo no relacionamento fica angustiada. Angustiada porque não consegue ter nenhum momento de paz, por exemplo. Parece que tudo que acontece, tudo que ela faz, e daqui a pouquinho eu vou dar sinais, como que a gente percebe isso nas pessoas. Então, é uma presença constante de sofrimento, é uma presença constante de angústia no que se diz respeito ao relacionamento. E o mais grave é que isso ultrapassa o relacionamento e a pessoa nem percebe. Então, a pessoa fica descontente com o seu parceiro, com a sua parceira, acha isso normal, mas não consegue ver muita saída, e isso ultrapassa, extrapola o relacionamento, e isso chega na área profissional, chega na sua saúde, com os seus familiares e amigos. Então, o que mais se caracteriza, o sintoma mais eminente ali, o mais visível, quando a gente vê um relacionamento tóxico, é a presença do sofrimento constante. Tá? E isso é muito comum, infelizmente, porque a gente sofrer por amor não é normal. A gente sofre por amor em alguns momentos, em alguns períodos, é verdade, mas não o tempo todo. Então, essa sofrência que a gente escuta nas músicas, isso não é normal, isso é patológico, isso é perigoso, porque a gente se relaciona com alguém estar bem, para ser feliz, para acrescentar. Então, sofrer o tempo todo, angústia o tempo todo, a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer o tempo todo, que você vai ser pego de surpresa o tempo todo, isso é patológico, isso é tóxico, isso é ruim. A gente sofre por amor, isso é verdade, mas não o tempo todo. Isso é um sinal importante. Uma outra característica que acontece nos relacionamentos tóxicos é uma certa instabilidade. A pessoa já acorda de manhã e já fala: poxa vida, como que vai ser hoje? O que vai acontecer hoje? Como que vai ser o meu encontro hoje? O que eu vou falar para a pessoa? Como que ela vai agir? Então, é muito instável, é uma montanha-russa. Uma hora está bem, outra hora está mal, mais mal do que bem. Isso é muito comum quando a gente está numa relação tóxica, uma relação que deixa a gente doente, uma relação patológica, tá bom? Uma outra coisa que a gente percebe quando se fala de relacionamento tóxico é um cansaço persistente. Você está dizendo para mim, Gustavo, que isso ultrapassa o emocional e chega no físico? Sim. Então a pessoa fica desanimada com a vida, desânimo, uma certa indisposição, é uma ausência de vontade, é porque ela é tão desestimulada a fazer aquilo que ela gosta de fazer pelo seu parceiro, pela sua parceira, que ela começa a não ter sentido, não ver sentido nisso. Então, o desânimo e a indisposição é uma presença comum quando a gente está vivendo um relacionamento tóxico, e isso é muito característico. Claro, e também tem um prejuízo em áreas relevantes da vida. No trabalho, a pessoa perde um pouco a produtividade, nos estudos, ela desanima nos estudos, porque isso gasta tanta energia, a pessoa gasta tanta energia se defendendo, a pessoa gasta tanta energia tentando fazer com que ela tenha uma vida melhor com o seu parceiro. Mais do que isso, ela gasta tanta energia fazendo com que ela se defenda das críticas, das agressões, que há um prejuízo nas outras áreas relevantes da vida, como no trabalho, como nos estudos, os amigos também. A gente percebe que pessoas que estão em relacionamento tóxicos, por exemplo, amoroso, elas começam a perder amigos, começam a fugir de eventos sociais, e não porque agora a gente está em quarentena, mas quando a gente podia fazer esse tipo de coisa, as atividades rotineiras do dia a dia perdem um pouco a razão, perdem um pouco o sentido, e tudo isso eu estou falando para você ver como isso é sério e como isso é perigoso. Eu quero agradecer a sua presença que está aqui, e é muito legal você, se puder, compartilhar esse conteúdo com as pessoas, tá bom?